Olá, sejam muito bem-vindos. Com o avanço da reforma tributária, para análise final na Câmara, os setores produtivos da nossa economia debatem com parlamentares e o setor que mais emprega no Brasil, o setor de serviços, aponta sugestões para aprimoramento do texto. E para falar sobre esse assunto, recebemos Edmilson Pereira, presidente da Federação Nacional das Empresas Prestadoras de Serviços de Limpeza e Conservação, a FEBRAC. Seja bem-vindo aqui à entrevista no canal Empreender, presidente. Muito obrigado a todos que fazem a Band. Obrigado pela oportunidade de falar sobre um tema tão importante que mexe com a vida de todos os brasileiros. Então, obrigado a todos pela oportunidade de poder falar sobre esse tema. E essa é uma oportunidade única, presidente, porque quanto tempo a gente viu essa discussão da reforma tributária em outras legislaturas, né? São quase 40 anos de discussão, mas é claro que os setores precisam participar desse momento, né? A gente está falando de um setor que emprega 60% da mão de obra do Brasil e especificamente o setor representado pela FEBRAC, 2,5 milhões de trabalhadores no Brasil. É muita gente, 44 mil empresas. De que forma a reforma tributária pode impactar o setor e quais são as sugestões do setor para esse tema tão importante? O setor de serviço como todo, só complementando aí os números, são mais de 5 milhões de empresas que trabalham, que são do setor de serviço. Tá? O setor de serviço é responsável por 75% do PIB nacional. Então, é um setor muito importante. É um setor que, na reforma que aí está proposta, é um setor que está sendo invisibilizado, é um setor que vai ser muito onerado. Então, a gente estima que a oneração vai passar de 100% dos tributos lá, com essa PEC 45. Então, a nossa luta é para que o setor de serviço não tenha essa oneração na íntegra. Então, a gente está lutando pela desoneração total da folha de pagamento do setor de serviços. Agora, como é que está a interlocução hoje do setor de serviços, do setor específico de limpeza e conservação com o Congresso Nacional? O Congresso Nacional está aberto para ouvir esses setores tão importantes da nossa economia? A FEBRAC, ela preocupada com o tema da reforma tributária, há 2 anos, ela contratou um corpo técnico para analisar, nos orientar sobre a reforma tributária. Tá? Então, esse estudo, juntamente com alguns parlamentares, nós sempre discutimos lá na FEBRAC e lutamos para que esse setor não seja impactado com esse aumento brutal da carga tributária. Temos alguns parlamentares que nos apoiam nessa empreitada, mas, infelizmente, o que aconteceu no primeiro momento na Câmara, o que aconteceu no Senado, nós não fomos ouvidos, apresentamos várias emendas, apresentamos uma nova PEC, que é a PEC 35, que nós chamamos de PEC do emprego, que aí está e que pode ser desenvolvida ainda, mas a PEC 45, da forma que está, ela vai onerar muito o setor de serviço. E o que nós precisamos combater é para que não haja desemprego. A nossa preocupação é que é um setor tão importante, que emprega em torno de 60% do emprego formal no Brasil, ele poderá haver desemprego. E o pior, em vez de a gente incentivar o emprego no Brasil, a gente vai estar na contramão disso. Nós vamos estar podendo ter desemprego. Agora, a gente analisando a tributação, né, a gente nota como o trabalhador ele fica caro para muitas empresas, né? Há uma tributação hoje girando em torno de quanto? 20% de contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento do trabalhador? Hoje o empregador ele recolhe 20% para a Previdência sobre a folha de pagamento. Então, o trabalhador brasileiro hoje custa muito caro para as empresas. Então, a nossa proposta é que com essa desoneração a gente passe a pagar entre 1% e 4,5% da receita bruta das empresas. Então, isso aí vai amenizar o impacto do aumento da carga tributária do setor de serviço. Então, nossa luta é nesse sentido. Agora, a gente vê que é um setor que emprega 2,5 milhões de trabalhadores, né? Com propostas como essa, né, de desoneração, tornando o trabalhador mais barato para empresas, é possível estimar, pode gerar mais empregos
no setor de serviços, especificamente no setor de limpeza e conservação? Certamente gerará mais emprego, uma vez que o custo do emprego reduza. Então, a desoneração da folha, hoje você passar de 20%, deixar de pagar 20% e pagar 1% em cima da receita bruta, o emprego vai custar menos. Então, nós acreditamos que com isso vai haver um incentivo maior a você empregar. Vai ficar mais fácil você empregar, você não tem um custo tão alto. Então, é por aí que nós lutamos pela desoneração da folha. Agora, presidente, avaliando o setor de limpeza e conservação, foi um setor fundamental para um período muito crítico que vivemos recente, que foi o período da pandemia. É um setor que não parou, né? Enquanto os setores foram obrigados a parar, esse setor, se parasse, realmente serviços essenciais como esse não estariam operando, né? Como foi o trabalho desse setor? E é até interessante a gente aproveitar a oportunidade para falar um pouco do perfil desse trabalhador do setor de limpeza e conservação, um ramo que é uma porta de entrada para milhões de pessoas, como a gente vê nos números. Tá. Todos nós, infelizmente, passamos aí por uma fase difícil, que foi a fase da pandemia, e nós, como setor essencial, o setor de limpeza e conservação não parou. Então, enquanto todos nós estávamos nos resguardando em casa, o setor de serviço, o setor de limpeza não parou e foi visto a importância do nosso setor. E ele é importante também por quê? Porque nós empregamos pessoas, normalmente são empregados de baixa renda, normalmente são pessoas que não têm um nível de escolaridade muito alto, normalmente são mulheres. Então, essas pessoas estão à margem da formalidade. Então, nós trazemos ela para uma formalidade e empregamos no setor de serviço, no setor essencial. Então, esse setor não pode passar despercebido. Esse setor não pode ser prejudicado com a reforma trabalhista, ou tributária, desculpa. Então, é isso que nós clamamos. O setor de serviço precisa ser atendido, o setor de serviço precisa empregar mais. Então, ele precisa ter a sua folha desonerada. Agora, é interessante que a gente acompanha pesquisas que apontam, né, além desse perfil dos contratados do setor de serviços e limpeza e conservação, que é a porta de entrada para muitos trabalhadores, inclusive de baixa renda, baixa escolaridade, muitas mulheres que acabam ganhando dignidade com emprego nesse setor, mas também um setor que emprega muitos trabalhadores da terceira idade, idosos que são empregados por esse setor e muitas vezes rejeitados por outros setores, presidente. É verdade, é verdade. Na verdade, a maioria, hoje a gente já tem estudos que a maioria são pessoas já de uma certa idade no setor. Então, olha o quanto é importante para o nosso país você ter um setor com todo esse perfil de empregabilidade. Então, esse setor, ele precisa ser ouvido. Eu agradeço, inclusive, a Band por oportunizar a gente poder estar falando de um setor tão importante para a sociedade que está sendo certamente muito prejudicado se a reforma acontecer como aí está. Agora, quando a gente fala em emprego e também no custo do trabalhador, a gente olha com lupa esses números aí da carga tributária, a gente está falando aí, colocando no papel aqui, 20% de contribuição previdenciária para cada trabalhador. A proposta seria reduzir isso de 1 a 4,5% da receita bruta da empresa, né? Qual seria o impacto de uma mudança como essa para empresas importantes desse setor? A gente está falando aí de 44 mil empresas desse setor específico e, obviamente, de uma gama gigantesca aí de milhões de empresas. O senhor citou mais de 5 milhões ou 50 milhões de empresas? 5 milhões de empresas. No setor de serviços. Né? Setor de serviços. Qual seria o impacto para essas empresas com uma mudança desse porte? Na verdade, o impacto vai ser a redução do aumento do custo do serviço. Tá? Então, na hora que você deixa de pagar 20% da Previdência e paga 1%, entre 1% e 4,5% da receita bruta, há uma redução do custo do serviço. Só que essa redução
mesmo acontecendo, ela não elimina o aumento da tributação, que está aí entre 27%, acima de 27,5%. Então, ela é a maior carga tributária do mundo, né? Então, mesmo havendo essa desoneração, nós ainda não compensamos o que vamos perder com esse aumento, que é em torno de 100% do que nós já pagamos hoje. Essa é uma discussão importante e um momento muito oportuno num debate que é feito na Câmara dos Deputados, depois de uma longa tramitação da reforma tributária. E, obviamente, a gente está abrindo espaço aqui para os setores para que participem dessa discussão democraticamente, porque são setores importantes que empregam muita gente no Brasil e setores que precisam ser ouvidos. A gente está conversando hoje especificamente sobre um setor que é muito importante para a nossa economia, setor de conservação e limpeza, que emprega mais de 2 milhões de trabalhadores, e recebendo Edmilson Pereira, presidente da Federação Nacional das Empresas Prestadoras de Serviços de Limpeza e Conservação, a FEBRAC, que está com a gente hoje no canal Empreender. A gente vai a um rápido intervalo e volta logo em seguida com mais informações e debates sobre esse tema tão importante da reforma tributária e também da geração de empregos no Brasil. Não saia daí, voltamos em seguida. Voltamos com a entrevista, hoje recebendo Edmilson Pereira, presidente da Federação Nacional das Empresas Prestadoras de Serviços de Limpeza e Conservação. Estamos falando aqui sobre reforma tributária e também desse setor que emprega mais de 2 milhões de trabalhadores, 2 milhões e 500 mil trabalhadores aí, é o número do tamanho desse setor. E é até interessante, presidente, para a gente falar do impacto do que esse setor representa hoje no Brasil, né? Está hoje nas 27 unidades da federação. Quais são os setores segmentados que são representados por esse setor de limpeza e conservação? Realmente nós estamos nas 27 unidades federativas, são 29 sindicatos filiados à FEBRAC, representamos mais de 12 categorias econômicas. Dentre elas, limpeza e conservação, limpeza predial, limpeza urbana, né, coleta de lixo. Representamos porteiro, a categoria de porteiro, telefonistas, recepcionistas, limpeza industrial. Então, são vários setores, várias categorias que estão ligadas à nossa federação. E hoje a federação ela está é um braço da Confederação Nacional do Comércio, a CNC. Isso é da CNC. Hoje nós estamos, a federação é uma das 7 federações nacionais ligadas à CNC. Na CNC existem 7 federações nacionais, a FEBRAC é uma delas. Uma delas. Agora, presidente, a gente falava da importância desse segmento naquele momento mais crítico da pandemia e ouvindo o senhor listar aí os setores que estão hoje integrados à FEBRAC, o senhor citou o setor de porteiros, o próprio setor de limpeza urbana, um setor que não parou aí. Agora, é fundamental e é um serviço que ele é muito contratado por empresas, grandes empresas. A gente está falando muito para empresários aqui, a gente tem uma audiência qualificada de empresários, pequenos, micro, médios empresários que contratam muitos serviços, né? Porque hoje esses serviços são essencialmente terceirizados? Isso. A gente falou da pandemia, olha a importância desse setor na pandemia, a limpeza hospitalar. É um setor que na pandemia foi muito importante, fazendo a limpeza limpeza hospitalar. Então, é um setor muito essencial. Então, a gente pensa que esse setor ele não pode ser esquecido. A nossa luta com a reforma é que não seja penalizado um setor tão importante, um setor tão essencial como o setor representado pela FEBRAC. Agora, quando a gente fala desses custos, né, do tamanho, do impacto, inclusive citando essas alíquotas tributárias que elevam o custo do trabalhador, eu imagino que essas empresas elas devem repassar em contratos de terceirização, elas devem repassar para a empresa contratante. Tomador. Isso encarece muito esse serviço terceirizado? Como é que funciona na matemática esse processo tributário e quanto isso encarece lá o custo do contrato?
Exatamente. O custo do aumento da tributação hoje passando para acima de 27,5%, ele representa um aumento de mais de 100% dos tributos do custo hoje dos serviços. A desoneração da folha vai amenizar esse aumento de custo. Então, é muito importante que esse setor não seja onerado, um setor tão importante, ele não seja onerado, que esse custo não aumente tanto. Esse custo todos vão pagar a conta, porque na hora que eu aumento o custo do serviço, obviamente o tomador também vai incluir no preço. E é importante colocar que da forma que está a reforma agora, esse nosso setor é um setor que você não tem insumos. Então a gente não consegue ter a cumulatividade, a gente não abate, porque o custo maior é a folha de pagamento. Por isso é que nós precisamos desonerar, porque a gente não abate. Então é integralmente os 27,5%. Você não, na cadeia, você não consegue abater. Então essa é a maior nossa dificuldade. Quando você fala, mas você vai aumentar para 27,5%, mas você consegue abater os insumos. O serviço não tem insumos, o serviço é pessoal, é folha de pagamento. Agora, o contratante, quando ele vai lá e fecha o contrato e tem um reajuste, o contrato é majorado em função de aumento de tributo, eu imagino que o contratante ele vai ter que pagar essa conta, mas ele não vai pagar sozinho, ele vai repassar no fim ao consumidor. É uma cadeia aí, né? Então ele contrata o serviço terceirizado, o serviço pode aumentar em função de tributação e no fim das contas quem vai pagar é o consumidor? Paga o consumidor, porque o custo do serviço vai aumentar. Então, esse custo aumentando, o tomador certamente transfere para lá na ponta. Agora, presidente, a gente estava falando sobre esse setor, né, e a FEBRAC tem 40 anos. E ao longo desse período, o senhor deve ter visto já muitas transformações nesse setor, né? Eu recordo quando muitos empregos hoje que eram terceirizados eram contratos diretos, né? Empresas tinham lá, inclusive funcionários trabalhavam há muito tempo na área de limpeza e as empresas hoje acabam optando por terceirizar esse serviço, né? Então esse setor ele passou por muitas transformações nesse período. Verdade, eu acompanho há bastante tempo o setor de serviço, já milito na área sindical há bastante tempo e estou muito feliz de ter assumido o ano passado essa federação tão importante, então muito contente mesmo. E mais contente ainda por ter participado da festa de 40 anos da nossa federação. Não é tão velha, é jovem, mas durante esse período nós tivemos grandes vitórias. Nós tivemos recentemente a aprovação da lei de terceirização, porque até pouco tempo nós trabalhávamos em cima sem uma regulamentação, sem uma lei específica para a terceirização. Então, o senador Laércio Oliveira, que foi presidente da FEBRAC e hoje é senador, foi deputado federal, na época ele era deputado federal, foi ele responsável pela aprovação da lei de terceirização, que nos deu mais segurança jurídica para trabalhar e deu mais respaldo ao setor. Então, nesses 40 anos, uma das grandes vitórias que eu posso aqui falar foi a regulamentação da terceirização no Brasil. Agora é interessante imaginar, presidente, como o setor operava aí sem uma lei específica, né? Imagino com muita insegurança jurídica também e com decisões que tinham sido tomadas pelo judiciário, precedentes abertos, não tinha uma regulamentação. Nós operávamos baseado numa súmula do TST, e existia muito aquela polêmica de não podia terceirizar atividade fins, só podia terceirizar atividade meios. Então a gente se deparava com muita situação, o que é atividade fim, o que é atividade meio. Então, isso causava muita insegurança no setor. Agora não, agora a gente, com a regulamentação, isso ficou mais claro e transparente. Você hoje pode terceirizar qualquer serviço, não tem mais essa distinção, o que é atividade fim, o que é atividade meio, porque pode se terceirizar. E a gente vê muito isso no mercado. Agora, presidente, a gente falava de transformações, eu estava ouvindo o senhor citar justamente as categorias hoje que estão no guarda-chuva da FEBRAC. Você pega, por exemplo, a categoria de porteiro, né? Aqui em Brasília é uma categoria que tem uma luta histórica aqui na
capital federal, né? Vigilantes, porteiros, né? Agora, é uma categoria que está passando por uma grande transformação também, né? Você pega a automatização, serviços tecnológicos, como é que o senhor vê esse processo, né? A gente vê muitos condomínios trocando aquele serviço físico por um serviço automatizado, né? Às vezes remoto. Como é que o senhor vê esse processo de transformação nessa profissão específica? É inevitável e é sem volta. A tecnologia entrou nas nossas vidas de uma forma que a gente eu pelo menos nunca imaginava. Mas no setor de recepção de portaria, a tecnologia veio, a portaria remota, tá? Isso há uma certa redução do ser humano, da pessoa, do funcionário. Mas se você tira o porteiro lá da recepção, né? Da ponta, mas você vai precisar da pessoa para monitorar, da pessoa para fazer um pronto atendimento. Então, há, na verdade, um pouco a mudança de perfil do trabalhador, não de redução drástica. Agora, essas empresas que operam esse sistema, que a gente está vendo muito aqui, é realmente um momento aí que a gente vive de transformação, né? Antes tinha lá o porteiro físico, o recepcionista, agora a gente tem muitos sistemas automatizados. Essas empresas também operam nessa lógica de terceirização, também estão no guarda-chuva da FEBRAC. Estão no guarda-chuva da FEBRAC. Esse porteiro que está saindo da ponta, ele está saindo daqui e está voltando para outra área, para o monitoramento e para o pronto atendimento. Então, na verdade, não há uma redução do emprego, tá? Especificamente nessa área. Mas a tecnologia ela vai acontecer não só nessa área, como em outras áreas. A gente vê a tecnologia até na limpeza. Na limpeza, hoje já se trabalha com muita tecnologia na limpeza hospitalar, na limpeza predial. Então já se usa muita tecnologia com grandes equipamentos, com equipamentos modernos. E, na verdade, cada vez mais essa massa de trabalhador, ele vai se especializando, vai tendo mais dignidade. É isso que o trabalhador das empresas ligadas à FEBRAC fazem. Agora, isso é interessante, né? Porque com essa transformação nesse modelo tão tradicional que a gente acompanha há muito tempo, há uma necessidade, inclusive, do trabalhador de qualificação, né? Então, o próprio perfil do trabalhador, ele acaba se transformando. Então, antes, um porteiro que ficava ali pessoalmente, trabalhando com já uma tecnologia envolvida, mas ele precisa se capacitar. Como é que funciona isso e até o aprimoramento da mão de obra que hoje precisa estar mais capacitada para enfrentar essa nova tecnologia? É verdade. Nós pegamos normalmente o trabalhador que está fora do mercado, tá? Damos dignidade, treinamento, capacitação para que ele ocupe os postos de serviço dele. Cada vez mais precisamos capacitá-los. Apesar de ser pessoas mais idosas, pessoas com um grau de instrução menor, mas essa capacitação tem que existir. E nossas empresas são preparadas e estão preparando esses trabalhadores para essa mudança de comportamento, mudança de trabalho. E isso é fundamental, né? A gente fala muito aqui da necessidade de qualificação profissional. Quando a gente fala de uma massa de trabalhadores, de mais de 2 milhões empregados nesses setores, é fundamental a gente não perder o olhar de vista aí para capacitação profissional. Presidente, a gente falou aqui em cerca de meia hora sobre a reforma tributária, explicou um pouco mais sobre esse setor que precisa ser enxergado, é um setor que emprega muita gente, inclusive um trabalhador que muitas vezes tem dificuldade de ingressar no mercado de trabalho. A gente falou de idosos, pessoas de baixa renda, muitas vezes baixa escolaridade, acabam tendo oportunidade. E é um setor que precisa ser ouvido num momento importante de conclusão de debates lá no Congresso Nacional. Então, quero agradecer a presença do senhor aqui no canal Empreender para explicar mais para a gente aqui sobre esse setor tão importante. Quero agradecer Edmilson Pereira, presidente da Federação Nacional das Empresas Prestadoras de Serviços de Limpeza e Conservação, a FEBRAC. Muito obrigado pela participação aqui no canal Empreender. Muito obrigado, eu que agradeço a todos, agradeço a oportunidade de poder falar um pouco sobre a reforma tributária, um tema que
tão importante para a sociedade, que impacta, que vai no bolso de todo cidadão brasileiro. É um tema que, ao meu ver, nós deveríamos ter mais oportunidade de ter discutido mais. Acho que, por mais que alguns digam que a reforma tributária foi discutida, eu acho que não. Acho que a sociedade precisaria se empenhar mais, ter se empenhado mais e se empenhar mais, que eu acho que ainda há tempo, se empenhar mais e entender melhor o que vem pela frente com essa reforma tributária. E o espaço vai estar sempre aberto aqui no canal Empreender para esse tema tão importante. Eu quero agradecer principalmente a você que acompanhou a entrevista aqui no canal Empreender, já deixar convites para as próximas entrevistas. Muito obrigado e até a próxima.